Fala galera do canal Só Ações, beleza galera? Hoje um vídeo aí muito bom, vamos falar sobre quanto que as ações ainda vão pagar de dividendos nesse ano de 2024. Quanto ainda Banco do Brasil, Vale e as outras ações da minha carteira podem pagar ainda nesse ano, até 31 de 12 de 2024. Lembrando aí que estamos com a meta de bater 100 inscritos até o final do ano. Estou aqui com 70 inscritos, então se você quiser fortalecer esse canal aí, ou se você gostou desse vídeo, tem vários vídeos aqui no canal, então se inscreve, deixa aí marcado o sininho que tem muita coisa boa aqui no canal ainda. Temos aqui 7 ações, sendo elas Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Irani, BB Seguridade, Taesa, Klabin e Vale. E eu vou mostrar aqui para vocês quanto cada uma pode pagar de dividendos este ano calendário, até o dia 31 de 12 de 2024. Lembrando que as empresas elas terminam aí seus exercícios e pagam os dividendos sobre esse exercício somente no ano que vem. Ou seja, os dividendos relativos a 2024 vão terminar de ser pagos só lá para o mês 3, lá para março de 2025. Só que aqui hoje vamos falar só de quanto elas ainda vão pagar este ano, até 31 de 12, quanto essas empresas podem anunciar. Então, bem direto ao ponto, vamos aqui para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não tem segredo. Ele soltou no começo do ano ali seu fato relevante, mostrando aí quanto que ele vai pagar o payout e quando ele vai pagar. Em amarelo, eu coloquei aqui os anúncios que o banco já fez. Ele já anunciou aí pagamento sobre o primeiro TRI, o adiantamento sobre o primeiro TRI de 2024, já pagou o dividendo do primeiro TRI de 2024 e também já anunciou a antecipação do segundo TRI de 2024. O que falta aí para o banco anunciar? Que ele vai anunciar ainda este ano. Ele vai anunciar ainda este ano a antecipação do terceiro trimestre e a antecipação do quarto trimestre. Vai ser do terceiro TRI, a antecipação vai ser dia 23 do 8, a data de anúncio. E do quarto trimestre vai ser 22 do 11, a data de anúncio. E ele também vai pagar os dividendos complementares, que ele vai pagar aqui. Vai anunciar no mês 7 do 8 desse ano e no mês 13 do 11 desse ano. Fazendo aí um cálculo bem cauteloso sobre o que o Banco do Brasil já pagou, levando em conta que ele continue tendo os mesmos resultados que ele teve aí nos últimos meses. E lembrando que a tendência do resultado do Banco do Brasil é subir. Mas para a gente ser bem cauteloso, eu coloquei como se tivesse o mesmo resultado. O Banco do Brasil ainda consegue pagar neste ano R$ 1,16. Ou seja, se minha provisão estiver certa, para este ano calendário, o Banco do Brasil ele ainda consegue pagar R$ 1,16, como vocês podem ver aqui. Segunda empresa é a Vale. A Vale, para quem não sabe, ela paga aí 30% do seu EBITDA. Então eu trouxe aqui a política de remuneração aos acionistas da Vale. Esse documento que ela mesma divulgou ao mercado há um tempo atrás. A política de remuneração aos acionistas vigora conforme segue. 1. A remuneração ao acionista será composta por duas parcelas semestrais, a primeira em setembro do ano corrente e a segunda em março do ano subsequente. Ou seja, ela vai fazer aí praticamente dois anúncios por ano, um em março e um em setembro. E a gente vê que já tem uns 3 anos que a Vale vem fazendo desse jeito. Ela faz um anúncio aí no mês de março, igual ela fez esse ano, já anunciou aí 2,75 e pagou. E no mês de setembro ela faz aí um ou dois anúncios. O cálculo da Vale é o seguinte: o valor mínimo da remuneração será de 30% do EBITDA. O que é EBITDA? É o lucro operacional da empresa. É o lucro antes de descontar ali o imposto de renda, contribuição social e a depreciação e amortização. Então, é praticamente o lucro operacional da empresa. Ela pega lá as suas receitas, diminui tudo que faz parte do serviço e o valor que fica é o EBITDA. E aí, para ela chegar no lucro líquido, ela tem que descontar depreciação, amortização, imposto de renda e contribuição social. A Vale, ela paga a gente antes de chegar nesses valores, ela já paga o seu acionista. Então isso é muito bom. E o cálculo é 30% desse valor menos o investimento corrente. Aqui eu fiz o cálculo para a Vale. Lembrando que aqui eu faço cálculos bem, mas bem cautelosos.
Então, pode ser que a empresa pague mais e pode ser que a empresa pague menos. Mas o EBITDA ajustado aqui que eu coloquei para Vale é de 3,3 bilhões de dólares, 3 bilhões ponto 438 milhões de dólares. Aí a gente tem que passar por real, né? Acho que eu considerei aqui 5 e pouquinho o valor do dólar para o real. Dá aqui um EBITDA ajustado de 34 bilhões. O payout jogando os 30% dá 10 bilhões. Considerando aí um investimento de 1,2 bi, o dividendo a pagar da Vale fica aqui de 9 bilhões 167. Dividido pelo número de ações, dá um dividendo aí de R$ 2,02 aí projetado para a Vale. Um bom dividendo também. Lembrando que esse ano, então, se acaso você comprar as ações da Vale hoje, você ainda vai receber aí praticamente uns R$ 2 de dividendo. E no ano que vem, em março, você já recebe mais um dividendo também, um bom dividendo. A Irani, ela é uma empresa que ela paga todo trimestre. É uma empresa muito boa. Como que funciona o pagamento da Irani? A Irani, ela paga 50% do seu lucro para os acionistas. Ou seja, tudo aquilo que sobra para ela de lucro líquido, ela paga 50% dos seus acionistas. Mas ela não faz esse pagamento todo de uma vez. Como que funciona? Vou pegar aqui para vocês o exemplo do primeiro trimestre. Primeiro trimestre do ano passado, a Irani teve um lucro aí de 82 milhões de reais. E aí, ela pagou 25% desse lucro. Uai, mas não é 50%? Calma que eu vou chegar lá. Ela pagou 25% desse lucro. No segundo trimestre, ela teve um lucro aí de 228 milhões. Ela pagou 25% desse lucro. Aqui é porque eu não arredondei os valores, mas é 25%. No quarto trimestre, ela teve 64 milhões de reais e pagou 25%. Ou seja, nos 3 primeiros trimestres, assim que ela divulga o resultado, ela paga 25% do lucro líquido. Quando acaba o quarto trimestre, o que a Irani faz? Ela paga todo o montante que falta ser pago para completar os 50%. Ela pega aí o valor que ela teve de receita no ano todo, que no caso aí foi 383 milhões, aplica a porcentagem de 50% e desconta o que ela já pagou. Ou seja, assim, tendo aí um pagamento de 50% do seu lucro líquido. Mas esse último pagamento ele só sai apenas no ano que vem, que é quando finaliza o resultado do quarto trimestre. Ou seja, para esse ano calendário, temos aí provavelmente somente mais dois pagamentos de dividendos. E considerando aí para a Irani uma receita aí de 45 milhões no segundo trimestre e uma receita de 50 milhões no terceiro trimestre, vamos ter aí um dividendo de mais ou menos de 5 centavos por ação, que dá aí no ano um dividendo de 10 centavos somente. E aí, lá em março do ano que vem, ela vai fazer esse dividendo do que falta para atingir os 50% de payout. É uma grande pagadora de dividendos também. 50% do seu lucro líquido é muita coisa. Agora vamos falar aqui da BB Seguridade. A BB Seguridade, ela, assim como a Vale, ela paga dividendos semestralmente. Ou seja, ela paga aí 2 vezes no ano. Ela paga um em março e outra em setembro. Outubro, setembro. Eu não trouxe esses documentos porque a própria BB Seguridade já soltou um fato relevante falando qual vai ser o valor do dividendo que ela vai pagar aí em setembro, referente ao primeiro semestre de 2024. Ela paga o referente ao primeiro semestre, ela paga agora em outubro e referente aos 2 últimos trimestres do ano de 2024, ela paga em março do ano que vem. Ou seja, são dois dividendos aí por ano. A BB Seguridade vai pagar 2,7 bilhões de reais para os seus acionistas. Ou seja, já está aqui o documento, a gente não precisa fazer cálculo nem nada. A própria empresa já trouxe aqui o valor que ela vai pagar. Se eu dividir aqui esse valor, 2,7 bilhões, pelo número de ações, que é 2 bilhões de ações, tem um dividendo aqui de R$ 1,35. Ou seja, é esse valor que a BB Seguridade vai pagar aí até o final do ano. Lembrando que ela no começo do ano já pagou 1,75, ou seja,
Eu acredito que dá mais de 10% de dividendo aí para quem está com as ações desde o começo do ano. A Taesa é uma empresa muito previsível, assim como os bancos. Todas as empresas aqui da minha carteira são empresas bem previsíveis e por isso que eu gosto delas. A Taesa também não tem muita conversa fiada. Ela trouxe aqui o seu fato relevante, já falando como que vai ser o seu pagamento de dividendos. Para o exercício social de 2024, que é o que a gente está, ela vai distribuir no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Ou seja, a Taesa vai distribuir no mínimo 75% do lucro líquido regulatório para o ano de 2024 exercício. Para o exercício de 2025, a intenção da companhia é distribuir de proventos entre 90% a 100% do lucro líquido regulatório. Ou seja, a Taesa aí vai vir com um caminhão de dividendos para os próximos anos. Muito previsível, uma empresa excelente. Ou seja, que a única coisa que pode variar é o lucro regulatório da empresa, mas o payout a gente já sabe que é de 75%. Eu acredito aqui que para o primeiro e para o segundo TRI de 2024, a Taesa possa ter um lucro líquido regulatório aí na casa dos 400 milhões de reais, jogando em um payout de 75%, que foi o que a empresa falou que vai ser o mínimo. Temos aí um lucro líquido de temos aí 300 milhões de reais de distribuição de dividendos. Dividido aí pelo número de ações, temos aí um dividendo de R$ 1,16. Lembrando que essa minha soma é para as TAE11. Se você quiser saber o valor para a TAE3 e TAE4, basta você dividir esse valor aqui por 3. Para quem tem aí a TAE4 e TAE3, vai receber aí ainda neste ano provavelmente 39 a 40 centavos de dividendos, se o lucro da empresa for igual eu provisionei aqui. Se for maior, a gente vai receber maior. Se for menor, a gente vai receber menor. Klabin é outra empresa bem previsível também. Eu não consegui achar o documento da Klabin, mas ela é muito clara perante sua política de dividendos. Assim como a Vale, ela paga 15 a 25% do seu EBITDA. EBITDA, como eu expliquei quando eu estava falando da Vale, é o lucro operacional da empresa. A Klabin, ela paga este valor todo trimestre, ou seja, sempre que a empresa divulga o seu resultado, já tem ali um anúncio de dividendos. E para esse ano calendário, ela ainda vai divulgar aí dois resultados, o do segundo e do terceiro trimestre. Então eu fiz aqui o seu EBITDA provisionado na casa dos 3,3 bilhões de reais. Considerando que a empresa vai pagar um payout de 20%, o valor total pago pela Klabin neste ano calendário até dia 31/12 vai ser um total de 660 milhões. Dividindo aí pelo número de ações, vai dar um dividendo aí de 11 centavos por ação. Então, quem tem as ações aí até o final do ano vai receber aí, acredito, se o lucro da Klabin, se o EBITDA da Klabin for igual esse que eu projetei e o payout de 20%, vai estar recebendo aí 11 centavos de dividendos. E por último, mas não menos importante, é a Caixa Seguridade. O que acontece? A Caixa Seguridade, o payout dela é muito claro. Ela paga 90% do seu lucro líquido. Outra coisa também, a Caixa Seguridade, ela pagava dividendos. A Caixa Seguridade, ela pagava dividendos semestralmente, igual o Banco do Brasil. A Caixa Seguridade, ela pagava dividendos semestralmente, igual a BB Seguridade. Pagava ali no mês de março, referente ao semestre, o segundo semestre do ano passado, e pagava aí no final do ano, mais ou menos em outubro, referente aos dois trimestres ou ao primeiro semestre do ano corrente. O que acontece é que a Caixa Seguridade já anunciou aí o seu primeiro dividendo e um dividendo semestral e um dividendo trimestral, ou seja, a Caixa Seguridade vai começar a pagar dividendos trimestrais. A Caixa Seguridade, eu vou abrir um pequeno parênteses nela aqui por causa da seguinte situação. Como eu falei para vocês, ela vai começar a pagar dividendo aí trimestralmente, já começou na verdade. No começo aí do ano, ela
fez o pagamento do seu dividendo como de costume, pagando referente aos 2 últimos trimestres do ano passado, do ano de 2023. E logo em seguida, ela já soltou um pagamento aí de 28 centavos, referente ao primeiro trimestre de 2024. Ou seja, ela já divulgou esse dividendo de 28 centavos. Não coloquei ele aqui nessa conta porque ele já foi divulgado. Inclusive, a data quando ele ainda está em aberta e é referente ao primeiro TRI. O dividendo do segundo TRI ainda vai acontecer e eu coloquei aqui. Ou seja, se a Caixa de Seguridade continuar tendo o mesmo resultado que ela vem tendo, ou até um pouco abaixo, ela deve anunciar aí 26 centavos de dividendos referente ao segundo TRI de 2024. O grande asterisco é o seguinte: quando a Caixa de Seguridade vai pagar o dividendo do terceiro trimestre de 2024? Será sendo nesse ano ainda ou somente em janeiro do ano que vem? Eu coloquei aqui como este ano ainda, mas ela não costuma pagar. Mas como eu já falei para vocês, ela não costuma pagar os dividendos todos nesse mesmo ano calendário. Pode ser que ela anuncie esse dividendo em janeiro, esses dividendos do terceiro trimestre, ou em dezembro deste ano. Isso aí não tem como a gente saber, mas eu resolvi colocar aqui como contando com este ano ainda. Ou seja, se ela anunciar esse dividendo aí até dezembro, vamos ter aí no mínimo para a Caixa de Seguridade esse ano ainda 50 centavos de dividendos. Lembrando que ela ainda tem uma data coin aberta de 28 centavos que eu não estou contando aqui. E galera, eu resolvi trazer aqui quanto eu vou receber de dividendos. Lembrando que esse ano aqui eu já tenho aqui provisionado e recebido, juntando os que já estão provisionados, que já foi anunciado, estou só esperando o dia do pagamento, e com os que eu já recebi esse ano. Ou seja, dá mais aí de 7.087, dá mais aí de 1.787 reais. É aqui quanto eu vou receber ainda de dividendos esse ano. Como eu fiz aqui a projeção aqui para do Brasil de R$ 1,16, se ele pagar eu vou receber aí 429 de Banco do Brasil. Vale, eu vou receber 282, contando com as 140 ações que eu tenho. RANI 3 eu vou receber R$ 72,40. BB Seguridade R$ 189. Taesa R$ 121,92. Clabin R$ 58,81 e Caixa Seguridade R$ 72,28. Juntando tudo vai dar R$ 1.226,36. E juntando com o que eu já recebi, vai dar aí um dividendo de R$ 3.013 reais. E dividindo aí por 12 dá mais ou menos 251 por mês. Seja, acredito que seja um belo dividendo. E trazendo aqui as cotações do dia também, lembrando que quando eu soltar esse vídeo talvez já possa ter mudado, mas você comprando essas ações hoje e elas conseguindo aí pagar esses dividendos, você teria um yield on cost em BB, em Banco do Brasil de 4,36%, em Vale 3,32%, em Irani 1,19%, em BB Seguridade 4,10%, em Taesa 3,46%, em Klabin 2,56% e em Caixa Seguridade 3,66%. Lembrando que é só com esses dividendos que elas vão anunciar neste até dia 31/12. Elas já pagam, todas as empresas que já pagaram dividendos esse ano, eu acredito aí que o meu yield cost nessas ações está em mais de 10%. Então, é isso, galera. Comenta aí se faz parte da sua carteira, se você vai comprar algumas dessas ações. Esse vídeo eu fiz hoje é somente com as ações que estão na minha carteira. Todas essas ações aí que tá no vídeo de hoje, como vocês bem sabem, faz parte da minha carteira, eu tenho elas. Mas se você quiser que eu faça um vídeo desse com outras ações, comenta aí embaixo que eu posso trazer para vocês ficarem informados. Então, valeu, até a próxima.